porque eu acho que o primeiro ponto a pensar, vou aqui propor algumas ideias, algumas hipóteses. Eu acho que o primeiro ponto importante é principiar reconhecendo que o grande fato político das 2 primeiras décadas do século XXI é o avanço transnacional da extrema-direita. Mas é um avanço que, ao contrário do que aconteceu nas décadas de 20 e 30 do século passado, que foi um avanço indissociável de uma violência física muito grande, o avanço transnacional da extrema-direita, nessas 2 primeiras décadas do século, é um avanço que ocorre através de eleições livres e democráticas e ocorre através da apropriação muito criativa de um meio, que é o universo digital. Então, me parece que esse é o primeiro ponto que devemos reconhecer, isto é, hoje, no mundo, a extrema-direita está muito à nossa frente. Eu digo à nossa frente do campo democrático como um todo. A extrema-direita compreendeu perfeitamente certas características do universo digital, certos traços que dominam o cotidiano, e a extrema-direita utiliza esses traços do universo digital com uma maestria absolutamente invejável. O principal, ou o que talvez seja o motor dessa ação, deixando de lado o fenômeno da monetização, que se for o caso falamos mais tarde, é a capacidade que a extrema-direita tem tido nas últimas 2 décadas em todo o mundo de cada vez mais tornar aceitáveis princípios que há 30, 40 anos atrás nós sequer aceitaríamos que participasse do debate público. Então, quando, por exemplo, nós temos um governo como o atual governo de Jair Messias Bolsonaro, eu vou aqui, Salvo, se você me permitir, trilançar uma campanha. Todos nós, ao escrevermos Bolsonaro, precisamos fazê-lo com letras minúsculas. E temos que convencer os nossos editores de livros e de jornais a permitirem que nós escrevamos Jair Messias Bolsonaro com letras minúsculas, que é a única forma possível de escrever este nome. Então, há uma naturalização do absurdo. Se nós lembrarmos que na história recente brasileira, o Fernando Collor de Mello sofreu o processo de impedimento por ter usado sobras de campanha. Essa foi a acusação. E essa acusação foi comprovada pela compra de um Fiat Elba, com um cheque originalmente dado para a campanha presidencial. Ele sofreu impedimento. A ex-presidente Dilma Rousseff sofreu impedimento por pedaladas fiscais. Não vamos nem discutir aqui se foi justo ou não. Estou só chamando a nossa atenção que o limite, e evidentemente no caso da presidente Dilma Rousseff foi um golpe, mas por enquanto não é disso que eu estou falando. Eu me refiro a outra coisa, eu me refiro ao fato de que o Jair Messias Bolsonaro, dia sim e o outro também, ele comete crimes em série, crimes de responsabilidade. Mas eu não digo isso porque eu fui formado no método Paulo Freire, portanto, eu sou analfabeto funcional porque eu fui doutrinado, então eu não sou intelectual, porém militante. Não, não é isso. É simplesmente consultar a legislação. Por exemplo, no Brasil, inúmeros prefeitos e alguns governadores foram cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral por ofensas do seguinte tipo. Por exemplo, um determinado programa do governo foi difundido com a fotografia do prefeito. Prefeitos foram cassados por isso, porque é propaganda antecipada. Isso é um crime grave na legislação eleitoral. O Jair Messias Bolsonaro deu uma declaração recente dizendo que ele gastou R$300 mil do cartão corporativo numa viagem de 2 dias ao Ceará. Viagem na qual o Magno Malta fez um discurso de campanha. E o que seria uma apresentação de obras se transformou num comício de campanha. Isso é um dos maiores crimes eleitorais cometidos por qualquer presidente na história do Brasil. A punição é muito clara. Pode ser advertência, multa ou ineligibilidade. Mas o caso precisa ser apreciado. Então, o que a extrema-direita tem conseguido no mundo inteiro, e esse é o nosso verdadeiro desafio, Salve. César e Ives, se vocês concordam comigo, o nosso verdadeiro desafio é refundar a noção de espaço público, considerando algo muito importante que a extrema-direita compreendeu muito rapidamente e nós não. Considerando que hoje nós não dispomos mais de um espaço público, a esfera pública burguesa, a habermasiana, que é o sindicato, a praça, a escola, o jornal. Hoje nós dispomos de uma pluralidade de espaços públicos. O YouTube, onde nós estamos agora, Sávio, é um espaço público.
O Twitter é outro espaço público. O Instagram, o TikTok, o Telegram, são todos espaços públicos. A nossa verdadeira tarefa hoje é refundar o espaço público. Não será uma tarefa fácil, porque no Brasil, em particular, durante pelo menos 2 décadas, o Olavo de Carvalho transmitiu, ensinou o que eu chamo de retórica do ódio. E eu chamo de retórica e não de discurso do ódio, porque, como é o caso da retórica, é uma técnica discursiva que consiste em adaptar discursos a públicos determinados para produzir afetos específicos. A extrema-direita só será superada e combatida quando nós reconhecermos que a extrema-direita transnacional ela é mestra em retórica. Ela sabe adaptar discursos a públicos determinados para produzir afetos específicos. O fenômeno do apito de cachorro, vamos falar português, o fenômeno do aceno implícito para determinadas causas é uma demonstração concreta de que a extrema-direita não teria triunfado se não tivesse desenvolvido uma retórica. Essa retórica tem nome, retórica do ódio. E no mundo inteiro, um dos seus principais cultores foi Olavo de Carvalho. A dificuldade enorme que nós temos de dialogar. E, César, eu acompanhei o seu esforço heróico, eu acho que você foi muito bem. Eu acompanhei, nossa, você foi muito bem mesmo. Eu acompanhei o seu esforço heróico de dialogar no Morning Show. Ali é uma demonstração muito concreta do que eu estou dizendo. A verdadeira tarefa não é se ausentar desses espaços, é participando desses espaços imaginar a utopia de um espaço público refundado. Mas o mais impressionante ali, César, naquele espaço em que você estava, é que todas aquelas pessoas, Zoe Martins, Fabiana Barbosa, não é? Aquela advogada, todas aquelas pessoas, Adrilho Jorge, enquanto estava lá, eles têm uma retórica preta por ter, é uma retórica combinada, que não é sequer brasileira, é transnacional. Por exemplo, nos Estados Unidos há uma figura chamada Ben Shapiro, que é um fenômeno da extrema-direita norte-americana, e tem um livro, e sobretudo uma série de falas que é assim, How to Talk to a Leftist, como falar com um esquerdista. Mas não é, o How to Talk não é falar, é como vencer no debate. Na Guatemala, a estrela latino-americana do movimento se chama Gloria Álvarez. Ela é pré-candidata à presidência da Guatemala. Veio ao Brasil em 2016, 2017, foi levada a sério e foi entrevistada no Roda Viva. É uma anarcocapitalista libertária da pior espécie. Tem um livro, Como Hablar com los Progs, que são progressistas, os esquerdistas do Ben Shapiro. Eu li o livro, acredite. Eu li o livro. O livro é um manual de como destruir o oponente no debate. No Chile tem o Axel Kaiser. Na Argentina, uma figura perigosíssima que começou a ser introduzida no espaço público brasileiro como se fosse apenas um político em ascensão alternativo. Não é. É uma perigosíssima figura da extrema-direita transnacional, Javier Milei. Então, quando você escuta a retórica dessas pessoas, é a mesma. Por exemplo, você encontra... Ive, acredite, se você tiver a pachorra e a paciência de escutar esses reacionários falando, se você for no YouTube e colocar assim, Gloria Álvarez, Foro de São Paulo, Axel Kaiser, Foro de São Paulo, Javier Milei, Foro de São Paulo, todos falam as mesmas coisas com a mesma retórica, são todos o mesmo que Rodrigo Constantino. Ou seja, o fenômeno é transnacional, o que nós vamos ter que enfrentar não é pouco, mas podemos, se compreendermos o que está acontecendo. É a primeira hipótese.